Bom dia. Apocalipse 21, versículo 9. Livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Penúltimo capítulo da Bíblia. Então, dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vem, eu te mostrar a noiva e a esposa. Quem é a noiva e a esposa do Cordeiro? Somos cristãos. Verdadeiramente cristãos, pessoa salva. Versículo 10. E ele me conduziu no Espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. O brilho, né? O fulgor da Nova Jerusalém, a cidade celestial, que se nós acharmos digna, onde nós iremos viver, iremos morar. Versículo 12. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portas e 12 anjos junto aos portais. Nestas portas adornadas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos no plural, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E nós sabemos desde o início, né? Pedro, João, Tiago, por aí fora, né? Versículo 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade e seus portais e seus muros. Fala vara de medir, mesmo porque era o objeto que se usava até naquela época, que era conhecido do ser humano, era uma vara de medir, não tinha trena como nós temos hoje, método, era uma vara de medir. Você vê que também no Antigo Testamento tudo sempre fala sobre isso, a vara de medir. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Inclusive a igreja do Evangelho quadrangular tirou o nome daqui, tá? De Apocalipse, aqui do versículo 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros. Grande, né? De comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ou seja, Cidade Santa tem 2.200 quilômetros de comprimento. 2.000 quilômetros. A altura dela também é 2.000 quilômetros. A largura dela também 2.000 quilômetros. 2.200 quilômetros. É bem grande, né? Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal, de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente, como um vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu santuário. Primeiro comentário, já vi vários irmãos e falar, não, porque eu quero ir morar na rua, na cidade que tem as ruas de ouro. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com o Senhor. Quem está muito preocupado, voltado a não quero estar lá porque eu vou estar lá, os muros, as paredes são tudo pedras preciosas. Ah, porque a rua de ouro. Ah, porque portão de pérola. São pessoas carnais que não vão ser salvos. Nós não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados em estar com Cristo. Nós temos que estar preocupados em estar com o Senhor. É essa que é a nossa preocupação. É só isso. Nada mais. E aí do outro lado também, eu vejo pessoas dizendo assim, ah não, olha bem, tem que ter uma igreja, eu tenho que ir para uma igreja. Não, você tem que ir em Jesus. No paraíso não vai existir igreja, templo, não. Como está aqui no versículo 22. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Ah, onde é que é? Onde é que é a igreja? A igreja é Cristo, a igreja é Deus. No paraíso não tem igreja, não. Tem Deus. Aqui nós não temos que estar preocupados. Ah, não, eu tenho que estar nesta ou naquela denominação. Não, você tem que preocupar estar em Deus. Você tem que estar preocupada estar em Jesus. É isso que tem que ter. Esta preocupação. É esta preocupação que tem que ter. Nenhuma outra. Preocupado estar nele. Pastor, tem que ter um lugar para me congregar. Congrega no Senhor. Sempre eu falo com as pessoas, gente, vocês têm que ter uma escolha. Ah, pastor, tem que ir numa congregação, não posso, eu tenho que levar meus filhos. Aí vocês às vezes estão levando eles para a segunda morte. Ou seja, para a perdição. Por que está levando eles? Porque você está levando para antro, para denominações aí, que não tem nada com o Senhor. Que não tem nada de Cristo. Muito pelo contrário. São templos, falsos profetas, anticristo, adoradores de dinheiro, que estão ali com a única função de falar sobre o dinheiro, de pregar sobre o dinheiro, de convencer as pessoas a darem dinheiro para ele, a levar dinheiro para ele. É isso que eles estão interessados. Então tem que tomar cuidado.
Versículo 23. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. A luz lá não tem luz, não tem eletricidade, não tem sol, não tem nada disso. Por quê? Deus está lhe iluminando, Ele é a luz, Jesus é a luz, é iluminado, não precisamos ir lá, quem está lá não precisa de lua, não precisa de estrela, não precisa de sol, não precisa de luz elétrica, não precisa de nada. Nada. Você vê que, olha bem, às 24, as nações andarão sobre a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Não tem lugar para mentirosos, para enganador, para idólatras, para errante, não. Isso aí tudo vão para outro lugar. É o lugar da segunda morte. Esses vão padecer por toda a eternidade. E é isso que vai acontecer com eles. Nós temos oportunidade, nós temos ouvido a palavra, nós temos ouvido o Evangelho diariamente. Se nós queremos, vamos a Jesus. Ele é a fonte de água viva. Dele a todos dá, como ele disse. Temos que ir a ele, nos alimentar dele. Não é alimentar, nós estamos vendo aí falsos profetas, falsas profetisas, pessoas falando coisas absurdas, vivendo coisas absurdas. Não tem nada a ver com o Evangelho. Cuidado. Então você vai padecer por toda a eternidade e ainda conduzindo outras pessoas. Não busque essas denominações de igreja. Busque viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Não tente agradar, não porque eu tenho que fazer isso. Não. Se nós estamos no meio do erro, nós estamos concordando com o erro. Nós estamos aceitando o erro. Nós estamos apoiando o erro. Então nós somos errados. Veja onde você está. Veja onde você vai. Se é pregado o Evangelho, se é ensinado o Evangelho, se não sai fora. Muito bem, nós lemos hoje concluímos o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, do livro de Revelação, do Novo Testamento. Amanhã entramos nele. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.